Frases, citações e aforismos de Marco Aurélio, imperador romano desde 161 até sua morte. Considerado o último grande estoico da antiguidade, Marco Aurélio defendia a doutrina que identifica a verdadeira felicidade com a virtude, devendo o homem viver em harmonia com a razão cósmica e indiferente às vicissitudes da vida. A primeira regra é manter o espírito tranquilo. A segunda é enfrentar as coisas de frente e tomá-las pelo que realmente são. Abster-se de imitar é a melhor vingança. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabas de fracassar, recomeça. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Se te ocorrer, de manhã, de acordares com preguiça e indolência, lembra-te deste pensamento: levanto-me para retomar a minha obra de homem. Muitas vezes erra não apenas quem faz, mas também quem deixa de fazer alguma coisa. Antes o reprovamento por um gênio, do que um louvor de um idiota. A experiência é um troféu composto por todas as armas que nos feriram. Pratica cada um dos teus atos como se fosse o último da tua vida. Quanto não ganha em tranquilidade, quem não se preocupa com o que o vizinho diz, faz ou pensa, mas apenas com os seus próprios atos. Se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando, mas o seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder anular este julgamento agora. Mudar de opinião e seguir quem te corrige é também o comportamento do homem livre. Escava dentro de ti, é lá que está a fonte do bem, e esta pode jorrar continuamente, se a escavares sempre. Mais penosas são as consequências da ira do que as suas causas. A maior parte das coisas que dizemos e fazemos não é necessária. Quem as eliminar da própria vida será mais tranquilo e sereno. Aplica-te a todo instante com toda a atenção para terminar o trabalho que tens nas tuas mãos e liberta-te de todas as outras preocupações. Delas ficarás livre se executares cada ação da tua vida como se fosse a última. A arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança, na medida em que está pronta para enfrentar tanto o inesperado como o imprevisto e não está preparada para cair. A felicidade do homem depende de si mesmo. Não desprezes a morte, dá-lhe boa acolhida, como a uma das coisas que a natureza quer. Não se é menos culpado não fazendo o que se deve fazer, do que fazendo o que não se deve fazer. Quem peca, contra si peca. Quem comete injustiça, a si agrava, porque a si mesmo perverte. Os homens são feitos um para o outro, instrua-os, ou então, suporta-os. Se tens dificuldade em cumprir um intento, não penses logo que seja impossível para o homem, pensa quanto é possível e natural para ele, e que também pode ser alcançado por ti. O valor de um homem é apenas tão elevado como o valor das suas ambições. Ama a modesta profissão que aprendeste e contenta-te com ela. A morte é o descanso das repercussões sensórias, do titirear dos impulsos, das divagações do intelecto e dos serviços à carne. Mantenha-se simples, bom, puro, sério, livre de afetação, amigo da justiça, temente aos deuses, gentil, apaixonado, vigoroso em todas as suas atitudes. Lute para viver como a filosofia gostaria que vivesse. Reverencie os deuses e ajude os homens. A vida é curta.
Quando você se ofender com as faltas de alguém, vire-se e estude os seus próprios defeitos. Cuidando deles, você esquecerá a sua raiva e aprenderá a viver sensatamente. Seu dever é ficar de pé, não ser mantido de pé. A felicidade da vida depende da qualidade de nossos pensamentos. Com efeito, não é o passado ou o futuro que perdemos. Como poderia alguém arrebatar-nos o que não temos? Não julgues as coisas ausentes como presentes, mas entre as coisas presentes, pondera-as de mais preço e imagina com quanto ardor as buscarias se não as tivesses à mão. Bem mais graves são os efeitos produzidos em nós pela ira e pela dor, com os quais reagimos às coisas, do que aqueles produzidos pelas coisas em si, pelos quais nos encolerizamos e sofremos. Palavras são opiniões, não fatos. A ação é a única verdade. É você que tem poder sobre sua mente, não os eventos exteriores. Perceba isso e você vai encontrar a força. Não se comporte como se estivesse destinado a viver para sempre. Tudo o que acontece depende de você. Enquanto você viver e enquanto você puder, seja bom agora. Não existe nada que o impeça de fazer o que deve ser feito. Quando você acordar de manhã, pense no fantástico privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você vai encontrá-lo, se estiver com as mesmas armas da razão que hoje te armam contra o presente. Viver bem é um direito, aprender a morrer é um privilégio. Quem tem dinheiro não é quem ganha muito, mas sim quem gasta pouco. Sempre que te dominar a cólera ou a impaciência, lembra-te de que a vida humana é um instante, e breve estaremos todos debaixo da terra. Assim como não se deve amar com a cabeça, não se o deve pensar com o coração. Brilha o sol, brilha a oportunidade de viver brilhando. Há fulanos que, quando fazem algum favor a alguém, estão logo prontos para lançar no livro de contas o agradecimento devido. Basta abandonar todo o passado, confiar o futuro à providência e dirigir a ação presente para a piedade e a justiça. Mesmo se devesses viver 3 vezes 1000 anos, e mesmo tantas vezes 10.000, lembra-te sempre de que todos só perdem a existência que vivem, e que só se vive a que se perde. É parte indispensável da vida, requerer de si mesmo a melhora contínua sem descanso. Afinal de contas, a maturidade não está relacionada ao tempo, mas à consciência da necessidade de crescimento. Somos, violentamente, conduzidos todos os dias a este fim, do nascer à morte. Desta forma, não retarde seu processo de maturidade, abrace suas contrariedades como a sua fonte de eclosão.